Seu bolo fica solado e não cresce? Descubra agora os 7 erros que você deve estar cometendo. Desde as versões sem farinha até aquelas preparadas no liquidificador, ficam simplesmente divinas. Porém, nem sempre é tão fácil acertar o ponto, deixá-lo fofinho e molhadinho. Aí você para e pensa no que pode ter errado. Culpa a qualidade dos ingredientes que você usou para a massa não rachar e o seu bolo só crescer no meio. Por isso, selecionamos os principais erros que você pode cometer para o seu bolo ficar solado. Lembrando que a gente tem muito conteúdo útil que pode te ajudar, pode te favorecer de alguma forma, então já clique em gostei e se inscreva no canal. E fique até o final que vou dar uma dica para não errar mais, mesmo quando faz tudo certo e o bolo ainda sola. Confira. Número 1. Não pese a mão no líquido. Não importa se é leite, suco ou iogurte. A medida de líquido errada pode arrasar a receita e fazer o seu bolo solar, mesmo que você tenha todo o cuidado na hora do preparo. Por isso, confira sempre a receita e utilize exatamente a quantidade recomendada para fazer a massa. Número 2. Só o iogurte pode estar gelado na receita. Não utilize nenhum ingrediente gelado na sua receita. Quanto mais frios estiverem, mais tempo vão demorar para incorporar a massa, o que acaba deixando-a pesada e dificultando o crescimento. O ideal é usar os ingredientes em temperatura ambiente. Para isso, tire-os da geladeira antes do preparo. Mas atenção! Há algumas massas que levam iogurte e esse é o único ingrediente que nunca deve sair do refrigerador antes do preparo. Número 3. Nada de olhômetro. As receitas geralmente são criadas por pessoas que fizeram várias experiências para combinar os ingredientes certos com medidas precisas. Por isso, respeitar a quantidade dos ingredientes é essencial para que o bolo dê certo. Não tente medir nenhum ingrediente no olhômetro para não comprometer o resultado final. Número 4. Fermento é só no final. O fermento é o ingrediente que determina o crescimento do bolo, o que significa que errar a mão ou usá-lo de maneira equivocada é um verdadeiro desastre. Por isso, ele deve ser acrescentado com cuidado na receita, isto é, nunca deve ser colocado no início ou misturado no liquidificador ou na batedeira. O fermento precisa ser incorporado ao final, aos poucos, com o auxílio de um garfo ou de uma colher, sempre manualmente. Número 5. Forno pré-aquecido é essencial. É muito importante pré-aquecer o forno antes de levar a massa para assar. O calor prévio é necessário para que a massa não leve um choque térmico em pleno fogão, prejudicando o seu crescimento. É bom lembrar que 10 minutinhos são mais do que suficientes para deixar o equipamento no ponto para receber a receita. Número 6. Controle a curiosidade. Nada de abrir o forno enquanto o bolo estiver assando. A temperatura é medida para ficar concentrada em espaço fechado. Permitir a entrada de um ar de outra temperatura é dar um choque térmico na massa, fazendo com que ela não cresça mais. Uma alternativa é acender a lâmpada que fica dentro do forno para olhar o bolo sem a necessidade de abrir a porta. Número 7. Desenforme o bolo apenas quando estiver frio. Muita gente não sabe, mas deixar o bolo esfriar faz parte da receita. Ele só está pronto quando fica frio. Isso porque a massa precisa esfriar para ficar firme, não murchar ou desmontar. Portanto, nada de desenformar o bolo quente. Segure a ansiedade e espere esfriar,
e ele estará pronto para cortar e degustar. E agora eu vou revelar o segredinho para não errar mais de uma vez por toda. Nunca use o liquidificador do começo ao fim da sua receita. O liquidificador só é usado para dar emulsão aos primeiros ingredientes da receita. Bata de 3 a 5 minutinhos e na hora de misturar a farinha, exclua o liquidificador. Coloque em uma bacia para misturar a farinha à mão com a ajuda de um fouet ou de um garfo. E não bata por muito tempo para não desenvolver o glúten da massa. Você até pode usar o liquidificador, porém tem que ter muita prática, que é uma coisa muito difícil na hora de misturar a farinha. Quando misturamos no liquidificador, a possibilidade da massa desenvolver o glúten é muito grande, e se isso acontecer, já era. A sua massa não vai crescer, o seu bolo vai ficar muito duro, pesado e solado. Então, eu aconselho a não utilizar o liquidificador. Sempre finalize a receita do seu bolo à mão. Seguindo essas dicas, com certeza você nunca mais terá que jogar fora um bolo solado. E aí, você gostou das dicas para ter um bolo super fofinho e macio? Corra para fazer o seu e saborear! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e clica no sininho para receber novas dicas aqui do canal. Compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.